Eu sou Nenê Bueno do Memórias Botucatu e hoje nós vamos contar um triste fato que ocorreu no dia 23 de agosto de 1964. Trata-se de um grupo de jovens que foram participar de um torneio, uma partida de beisebol na cidade de Avaré e aconteceu um trágico acidente. Tudo isso nós vamos contar no programa de hoje. Acompanhe aí. De ti, ó minha terra, berço onde o amor nasceu. És princesa lá da serra, terra dos carinhos meus. Não mais poderei viver longe de ti. Lembrando que eu estou aqui de casa e o Sérgio Marques está lá na casa dele devido a esse problema dessa pandemia que assola todo o mundo. E o Brasil e a cidade de Botucatu não é diferente. Então nós vamos fazer essa interrupção para levar tudo a você deste triste acidente ocorrido no dia 23 de agosto de 1964, num domingo. Eu queria perguntar ao Sérgio, como que na época, lá nos anos 60, né, que era, o futebol estava em plena expansão, como até hoje, né? E aqui em Botucatu, um time de beisebol. Como é que tudo se formou, Sérgio? Conta para nós desde o início. Quem que capitaneou todos esses jovens? Como é que foi o processo? Onde era o campo que vocês treinavam? Como tudo isso aconteceu? O beisebol da década de 60 eu conheci em 1962, quando em Botucatu foi sede dos Jogos Abertos do Interior. E lá na região do estádio municipal hoje, né, foi montado o campo de beisebol. E eu fui lá assistir e me interessei muito pelo esporte, visto que a gente já treinava judô, né, e achei interessante unir os amigos que estavam jogando beisebol com os amigos que treinavam judô. Então foi o nosso início, esse é o nosso início no esporte de beisebol. Sérgio, na oportunidade você estava fazendo TG. Tinha mais alguém do TG junto com vocês? É o seguinte, nós começamos um ano antes, né? Tínhamos começado aí um ano antes. E na data, no ano de 64, éramos 3 atiradores que jogavam beisebol. Eu, Roberto Caricati, que faleceu, e o Hélio Piazza, né? Eram 3, então, atiradores. E né, para essa viagem a Avaré, nós tivemos que pedir uma autorização ao sargento Ananias, porque era a época da Revolução e nós tínhamos que ter permissão para sair da área do destacamento. Então eram os 3 atiradores que estávamos no jogo. Nós sabemos que na oportunidade o ônibus era muito difícil, né? Mesmo porque não existia nem ônibus praticamente na cidade de Botucatu. Então geralmente todos os times e clubes de futebol, até mesmo a ferroviária, iam de caminhão. E vocês não eram diferentes, vocês iam de caminhão também. Onde vocês tomavam esse caminhão? Aonde que era a saída de vocês? Interessante essa pergunta. Naquela época, no tiro de guerra, a gente acordava às 5 da manhã, às 6 horas tinha que estar na sede, fazia os exercícios atrás ali, onde hoje é o Confiança, aquele era só mato, né? E ao meio-dia, 11, meio-dia, chegava em casa, almoçava e já ia para o treino de beisebol. E naquele domingo não foi diferente.
nós fizemos todo o treinamento do tiro de guerra, como soldados já, e fomos almoçamos e fomos ao Mercadão. Aí subimos no caminhão, né, todo mundo, umas 20 pessoas, 20 e poucas pessoas na carroceria, né, e inclusive eu me lembro de um pneu, um estepe solto em cima da carroceria. E daí nós fomos para jogar em Avaré, que seria talvez o primeiro jogo da equipe formada em Avaré. O caminhão era um caminhão, para a época, acho que relativamente novo, né? 64, um caminhão novo. Eu acredito que fosse um caminhãozinho Chevrolet, cabine azul, carroceria de madeira, com esse detalhe que a gente percebeu muito sério, do estepe no meio da carroceria, e serviu para muita gente sentar no estepe, coisa que não é muito recomendável, né? E era essa a nossa condição disponível. E o mesmo caminhão que trazia verdura pro Mercadão levou a gente para Avaré. Sérgio, me parece que vocês, para irem a Avaré, vocês tomaram a estrada aqui, que é para Itatinga, de Itatinga a Avaré. É uma estrada ruim, devia ser, né, estrada de terra. E qual o motivo que o caminhão não voltou pelo mesmo caminho, por Itatinga e Botucatu? Teve que dar a volta lá por Pratânia. Qual o motivo disso? Nenê, para ir para Avaré, o melhor caminho seria por Itatinga, né? Então nós fomos via Itatinga, estrada de terra, só tinha a Marechal Rondon asfaltada. Esqueçam que existia Castelo Branco, essas coisas. Só tinha Marechal Rondon, que atravessava a cidade, inclusive. Uma parte do Marechal Rondon era composta pela Rua Mando de Barros. Então subia a serra, entrava, passava pela Rua Mando de Barros, saía pelo bairro, para ir para São Manuel. Então nós fomos na estrada de terra para Avaré, né? Eu me lembro bem, a gente foi tranquilo, sossegado, contente, que ia jogar. E eu me lembro uma coisa muito importante, que quando nós passamos por Itatinga, passamos na porta do cemitério, e tinha os portões, eram pretos, com duas caveiras, assim, uma em cada portão, eu acho que douradas, né? Mas isso é coisa que eu fiquei 120 dias engessado, com mais 20 dias, né? Em coma. Isso é o pensamento que veio. Chegando lá, nós jogamos, né? Ganhamos, né? E na volta, o motorista resolveu pegar a estrada da Pratânia para pegar o asfalto em São Manuel. Então ele faria a estrada Avaré-Pratânia, Pratânia, quase São Manuel, e voltaria pelo asfalto. E essa foi a determinação, que eu acredito que tenha sido, né? Porque eu não tive contato, né? Como eu disse, foi muito tempo em coma e muito tempo engessado. Quantos componentes foram dentro desse caminhão? Quantos atletas tinham? E quantas pessoas que não eram da comissão técnica, o assistente, enfim? Conte detalhes. É o seguinte, na cabine estavam o motorista, um casal e o filho. O casal conhecido lá no Mercadão, que era o João Cótico, né, e a Marisa, e o filho mais velho deles hoje, que é médico. E o resto na carroceria, claro. Eu particularmente, eu estava sentado de costas para a cabine, ao lado, quem estava bem na ponta, assim, do lado direito do caminhão, era o Caricato. Né? Depois era eu, mais algumas pessoas, e o resto esparramado na carroceria, sentado inclusive no estepe. Quando o caminhão, na volta, numa das curvas da estrada de terra, próxima à Pratânia,
o caminhão deve ter derrapado, alguma coisa, carga móvel em cima. Ele começou batendo em eucaliptos grossos. Então ele começou pelo paralama direito, depois ele pegou o canto da carroceria onde estava o caricate. Foi o primeiro que faleceu, no meu entender. Aí o caminhão continuou andando, o seu rodeiro traseiro direito subiu no eucalipto e foi dando uma torção no caminhão, jogando gente fora e capotou. Quando capotou, acho que na primeira batida eu bati a cabeça e quando ele capotou caiu em cima das minhas pernas, né? Por ser areia, não teve talvez um problema maior, mas por ser areia prensou e quebrou as pernas, né? Então foi assim que eu entendi o acidente, vendo as fotos inclusive que eu tenho, as fotos do jornal, né? Agora, Sérgio, eu queria perguntar a você o seguinte: onde você estava no caminhão? Você estava na cabine? Estava na carroceria? Em que lugar mais ou menos que você estava? Até quando você lembra desse acidente? E como é que tudo isso aconteceu? Como eu já disse, haviam 4 pessoas na cabine, sendo que uma era muito pequena, né? Na cabine, né, na carroceria, nós tínhamos um total de umas... O time é composto de 9 jogadores com mais alguns suplentes. Então talvez 12 jogadores e uma série de uns 8 a 10 assistentes, parentes, gente que gostava do esporte. Então, de 20 a 22 pessoas na carroceria e 4 na cabine. Pelo que me contaram, imediatamente após o caminhão capotar, apareceu uma veraneio, aquele carro antigo, do Santa Marcelina, com as moças do Santa Marcelina e as freiras, né? E eles que deram o primeiro atendimento. Diz que as moças tiravam as meias as meias, né? Aquelas meias compridas, para fazer torniquete nos que estavam... Então foi um atendimento muito rápido. Elas começaram, eu agradeço muito a congregação, né? Que deu suporte para muitos, possivelmente teriam morrido por hemorragia. E aí começou a aparecer gente. Houve o caso de pessoa que saiu andando. Ele não percebeu, o choque foi tamanho, ele continuou andando na estrada, vindo para Botucatu a pé. Aí começaram a aparecer outras pessoas, porque não era muito tarde, era 7 e pouco da noite. Então havia movimento na estrada ainda. E muita gente de Pratânia, muita gente de Avaré. Então nós temos que agradecer essas pessoas que deram os primeiros socorros. Depois do acidente, como que tudo se deu? Você ficou internado, sabia das notícias, ouvia pelos rádios, pelos jornais? Como é que você sabia das notícias? É o seguinte, eu fiquei mais de 20 dias em coma, via tudo nebuloso, né? Inclusive tem uns fatos aí interessantes de narrar, que sempre ficava um soldado na porta do quarto e não podia entrar ninguém que não fosse da família. E meu pai saiu, ficava o meu pai e o tio Chiquinho. Meu pai saiu para algum evento e quando ele voltou eu falei: pai, o Massafide esteve aqui se despedindo. E ele falou assim: Chiquinho, como é que você deixa entrar alguém aqui? Ele falou: não entrou ninguém. E onde meu pai tinha ido, no enterro do Massafide. Então são coisas assim que eu não sei se eu sonhei, eu não sei se eu vi, mas eu me lembro bem do Massafide,
Mas Safira tinha uma característica, ele tinha uma pelotinha na orelha, que é assim, ó, uma berruguinha na orelha, né? E ele estava de preto, gravata preta, se despediu de mim. Mas eu fiquei 20 dias, mais de 20 dias, em uma coma, uma coisa assim, que eu via tudo nebuloso. E depois o total do tempo foram 120 dias no gesso, desde o tórax aqui do peito até a ponta dos pés. E com isso aí eu tinha notícias através das pessoas que me visitavam. E como o Caricato morava logo acima da minha casa, e eu fiquei próximo à janela de uma cama hospitalar, eu ficava com um espelho, porque ninguém tinha avisado da morte dele. Eu sabia que tinha morrido 11. Né? E eu ficava esperando ele voltar, e minha mãe falava, não, ele volta, uma hora ele chega, e eu com o espelho, tentando ver, né, que não dava para levantar. Né? A banda do La Salle, que eu fazia parte, passou também para fazer uma homenagem lá em frente de casa, que eles vinham fazer um evento na Vila dos Lavradores, eles passaram em frente de casa. Foram momentos assim que foi possível passar, até que um dia falei, mãe, puxa vida, 11 mortos, ela falou 11 não, 12. Aí caiu minha ficha e eu soube que o companheiro de guerra aí tinha falecido. E pela minha conclusão foi o primeiro que morreu. Infelizmente aconteceu tudo isso. Passado o tempo, não havia fisioterapia, eu voltei a andar, né, com muletas improvisadas, porque também não tinha muleta assim aqui em Botucatu, né? Tudo tinha que vir em São Paulo. E até fui levar um tombo, né? Fui subir uma escada com a muleta. Na hora que eu escapou tudo, eu usei um pouco do judô para dar uma cambalhota no chão para não quebrar de novo. Então são histórias que a gente fica remoendo e relembrando nesses momentos, como você está fazendo agora. Eu quero agradecer a você mais da minha parte mesmo, não é para todo mundo saber, é da minha parte de lembrar dos meus colegas, dos meus amigos. E para finalizar, Sérgio, eu queria que você deixasse uma mensagem de tudo isso que você viveu, perder muitos amigos, né? Muitos sonhos destruídos. Pois no acidente eu tive um esmagamento do fêmur esquerdo, fratura exposta na tíbia e fíbula da perna direita, quebrei a clavícula esquerda e bati fortemente a cabeça, que até hoje eu escuto grilos na cabeça, né? Aquele zumbido. E de início, a recuperação, ainda era muito jovem, a coisa não foi tão sentida. Mas depois, com as atividades, com as ideias de que pode tudo, né? Quem subia os degraus do IECA para dar aula, 4 em 4 degraus, sem mentira. E hoje tem que se arrastar agarrando no corrimão lateral feito para o professor Pacheco, tanto lá como na catedral, né? E agora eu sofro os problemas advindos, né? Que eu pus uma prótese e a prótese escapou do osso, né? Então eu tenho que conviver do lado esquerdo com uma prótese fora do osso. E do lado direito afetou o joelho, que toda a carga do corpo ficou no joelho. Então eu estou com o joelho estourado, precisando de uma revisão, né, uma prótese de joelho, e o lado esquerdo que ninguém quer operar. Eu vou na Unesp, os caras se arrepiam. Não, aqui não, você pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, né? Mas a dor quem sofre sou eu, então tem que andar de muleta. No shopping eu arranjei uma bicicletinha com overboard para poder rodar lá dentro. Então a gente vai se adaptando, mas é difícil, dói muito.
Mas não é hora de lamentar, né? É hora de relembrar os nossos companheiros, muitos que se foram no momento e muitos que se foram depois. Você tem a dizer hoje, após 50 e poucos anos que se passaram, o que ficou na sua memória e o que você traz de experiência nisso tudo? Nenê Bueno, concluindo, são 56 anos desse acidente. E como eu fiquei com sequelas, a cada dor que eu sinto, parece que toda a história vem à baila, volta. E aquela mudança de objetivos que teve que ser traçada, o trabalho que eu dei para os meus pais, a perda dos colegas, isso aí machuca muito, isso dói muito, isso faz com que a gente repense, mas voltar atrás não dá. Então o que a gente pode é aconselhar os jovens, as pessoas em si, a que não cometam loucuras, né? Hoje em dia o jovem é muito dado a querer aparecer, é muita gente na Terra, né? Então ele quer aparecer. E ele faz loucuras como empinar moto, passar por momentos terríveis, a vida dele sempre em risco. E a gente vê sempre algumas fatalidades acontecendo. Então é isso que a gente tem a dizer, e agradecendo a você pela oportunidade de mostrar essa história pouco conhecida dos mais jovens de Botucatu. Obrigado e felicidades.